vamos agora ao 9º capítulo, o discurso de outrem. O discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação, né? Então, esse discurso citado, né, quando você cita o discurso de outrem ou o discurso alheio, né, tanto faz, né, você está pegando um discurso que foi enunciado em um determinado contexto, né, e obviamente nós vimos isso em aulas anteriores, né, que essa enunciação ela tem um tema, e esse tema é impossível a gente resgatá-lo, uma vez que ele considera todos os fatores, né, extralinguísticos que contribuem para essa enunciação, né, para essa interação, né? Então é impossível a gente resgatar todo esse tema, né? No entanto, essa enunciação produzida, ela é enunciada em outro enunciado, né? Então, esse discurso citado é um discurso de outra pessoa inserido no discurso de outra pessoa, né? No discurso de quem está citando. É uma enunciação enunciada anteriormente, né? Que vai ser aqui citada, né? Na enunciação daquele que está citando. Por isso que a gente tem um discurso no discurso e uma enunciação na enunciação. É um discurso sobre o discurso, e obviamente há aqui um diálogo, né, daquele que está citando com aquele que foi citado. Então é um discurso sobre o discurso de outro, uma enunciação sobre a enunciação. E esse discurso alheio, esse discurso de outrem, ele é mais do que o tema do discurso. Ele pode entrar no discurso e na sua construção sintática, por assim dizer, em pessoa, como uma unidade integral da construção. Assim, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e semântica, sem nem por isso alterar a trama linguística do contexto que o integrou, né? Ou seja, você pode citar o discurso de outra pessoa, preservando a sua estrutura, preservando a sua semântica, ou seja, preservando a sua significação, né? E nós vimos isso na aula anterior. Reparem, eu não estou falando aqui em preservar o tema, né? Porque não tem como preservar o tema. O tema considera os fatores extralinguísticos, né? No contexto em que ele foi produzido. Então não tem como a gente resgatar isso. Mas ele preserva a sua significação, né? Que diz respeito justamente à questão semântica. Então, ele pode preservar a autonomia estrutural e semântica, sem alterar a trama linguística daquele contexto em que ele foi produzido. O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma outra pessoa, completamente independente na origem, dotada de uma construção completa e situada fora do contexto narrativo. Ou seja, pessoal, quando você se depara com um discurso de outra pessoa, é como se esse discurso se tornasse independente, é como se ele fosse autônomo. Consequentemente, ele sendo autônomo, ele pode fazer parte, ele pode ser inserido, né, no seu discurso. Então, é a partir dessa existência autônoma desse discurso, né, que ele passa para o contexto narrativo. Que contexto narrativo é esse? É justamente o contexto de produção do discurso, né, da pessoa que vai citar outro, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo aqui um texto, um artigo acadêmico, por exemplo, né, e resolvi citar um texto de outro pesquisador. Vou citar o texto de outro pesquisador. A escrita desse meu artigo, né, eu estou aqui escrevendo, é como se fosse o contexto narrativo, tá bom? Dentro desse contexto narrativo, eu vou trazer o discurso alheio, o discurso dessa outra pessoa. Então, o discurso alheio, ele passa para o contexto narrativo, né, o contexto da produção do meu texto. A enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-la parcialmente, para associá-la à sua própria unidade temática, estilística e composicional, embora conservando, pelo menos sob uma forma rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não poderia ser completamente apreendido. Então, a enunciação do narrador, ou seja, trazendo aqui o exemplo, né, da escrita do artigo acadêmico. Estou aqui escrevendo meu artigo, né,
Então eu estou enunciando, eu sou aqui o narrador, né? E vou integrar a esse meu texto uma outra enunciação, que é justamente a enunciação desse pesquisador que eu vou citar, né? E obviamente para eu integrar ao meu texto essa enunciação alheia, eu vou ter aqui de utilizar de regras sintáticas, né? Segundo fulano de tal, como diria cicrano, né? Ou seja, regras que são utilizadas para inserir o discurso de outra pessoa. Basicamente seria as regras de citação que nós temos hoje, né? Como citar o discurso de outra pessoa. A diluição da palavra citada no contexto narrativo não se efetua e não poderia efetuar-se completamente. Não somente o conteúdo semântico, mas também a estrutura da enunciação citada permanecem relativamente estáveis, né? Então, a estrutura desse texto que eu estou citando, ela permanece relativamente estável, né? Por mais, pessoal, que eu parafraseie, né, esse texto, ou seja, que eu conte com as minhas próprias palavras, é como se o aspecto estrutural ele se mantivesse, né? Ele teria certa estabilidade. Estabilidade essa também compreendendo o conteúdo semântico, né? Significação. Até porque, se essa significação do texto citado, se ela não se mantivesse, não faria sentido citar o discurso de outra pessoa para, por exemplo, né, reforçar uma tese que eu estivesse defendendo. Pois bem, manifesta-se assim, nas formas de transmissão do discurso alheio, né, uma relação ativa de uma enunciação a outra. E isso não no plano temático, mas através de construções estáveis na própria língua. Então a gente tem aqui uma reação da palavra à palavra. Eu me deparo com o texto que eu vou citar, né? Então esse texto que é citado vai reagir com o texto, né, que eu estou escrevendo, ou seja, essa enunciação citada vai entrar aqui no contexto narrativo, né? Então a gente vai ter aqui um contato de um texto de outra pessoa com o texto dessa narrativa. Naturalmente, há diferenças essenciais entre a recepção ativa da enunciação de outrem e a sua transmissão no interior de um contexto. Então, quando eu me deparo com um texto, vou sempre trazer aqui o exemplo do texto do pesquisador, né? Eu me deparo com um texto deste pesquisador, né? Eu compreendo o texto desse pesquisador. Eu tenho aqui uma reação, né, uma recepção ativa, né? É como se eu estivesse agindo sobre aquele texto para compreendê-lo. Então, há uma diferença desse diálogo, né? Do meu diálogo com o texto desse pesquisador. Então, essa recepção ativa ela é diferente da transmissão que eu vou fazer do texto com o qual eu tive contato. Então, eu tenho contato com o texto de um pesquisador, né? Há aqui uma recepção ativa, né? E depois eu vou transmitir esse texto com o qual tive contato. Então, vejam, pessoal, quando há aqui a citação do discurso de outrem, é como se a gente tivesse aqui 3 pessoas participando disso. Aquele que foi citado, né, o texto citado, eu estou participando, eu estou citando o texto, então tem aqui o eu, né? E tem o tu, que é justamente a pessoa, o ouvinte ou o leitor, né? Que vai entrar em contato com o meu texto que está citando o texto de outra pessoa. E é de fundamental importância considerar essa terceira pessoa, né, para a apreensão de todo o discurso. Então, a compreensão desse discurso, né, do meu discurso, que está citando o discurso de outra pessoa, né? Então, a compreensão desse discurso que é citado, que está presente em outro discurso, ela deve levar em consideração o próprio ouvinte, o próprio leitor. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas, ao contrário, um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o fundo perceptivo, é mediatizado para ele pelo discurso interior. E é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do exterior, né? Então, quando a gente se depara com o discurso, a gente tem aqui essa réplica, né? Há uma réplica interior, é no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação. Então,
A gente vai ter aqui uma réplica interior, que é o resultado dessa interação, né, do meu contato com o texto de outra pessoa. A gente vai ter essa réplica interior. E esse comentário efetivo é justamente o discurso citado, né, tal qual ele foi produzido. Então nós temos o comentário efetivo, né, pessoal? E esse comentário efetivo sendo, portanto, o discurso citado, né? Então a gente tem o discurso citado, o discurso alheio, né, sendo o comentário efetivo, e obviamente esse discurso citado ele vai ter uma réplica interior, né? Ele vai se chocar com um discurso interior, que obviamente, né, vai gerar aqui a compreensão da pessoa que vai citar esse outro discurso. Então a gente tem aqui uma interação que é dinâmica, né, dessas duas dimensões, o discurso que vai ser transmitido e aquele discurso que serve para transmiti-lo, né? Então, eu vou transmitir aqui o discurso alheio dentro de uma narrativa enunciativa. O discurso citado e o contexto de transmissão são somente os termos de uma interrelação dinâmica. Essa dinâmica, por sua vez, reflete a dinâmica da interrelação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal. Pois bem, quando a gente se depara com o discurso de outrem, né, a tendência fundamental dessa reação ativa pode visar a conservação da sua integridade e autenticidade. Então a gente pode ter um esforço para delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis, ou seja, fazer com que aquele discurso citado não perca a sua significação, né, a sua significância, né, com o contato com essa narrativa enunciativa, né? Então, quando eu cito um texto, eu procuro preservar a sua significação, a sua integridade, a sua autenticidade. Então, os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de isolar mais clara e mais estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltrações pelas entoações próprias do autor, de simplificar e consolidar suas características linguísticas individuais, né? Infelizmente, nós nos deparamos bastante com textos, né, principalmente nos textos veiculados pela internet, né, com a deturpação feita, a diversas deturpações, né, feitas a discursos de outras pessoas. Então, muitas vezes esses discursos têm a sua integridade, né, abalada, né, a sua significação também é abalada. Justamente quando a gente tira de contexto um determinado trecho, corre-se o risco de perder a própria significação. Há casos em que o discurso citado acaba dominando a própria narrativa, né, na qual ele está inserido. Esse discurso citado ele se torna mais forte, né, mais ativo do que propriamente o contexto narrativo que o enquadra. Dessa maneira, o discurso citado é que começa a dissolver, por assim dizer, o contexto narrativo. Nas obras literárias, isso é muitas vezes composicionalmente expresso pelo aparecimento de um narrador que substitui o autor propriamente dito. O discurso do narrador é tão individualizado, tão colorido e tão desprovido de autoritarismo ideológico como o discurso das personagens. E aqui nós encontramos uma característica muito própria, né, do próprio Dostoiévski. Então, pessoal, a gente vai ter aqui, dependendo, né, do discurso citado, a gente vai ter fronteiras mais fluidas, né, entre o discurso citado e a própria enunciação que vai citar esse discurso. Esse discurso pode, por vezes, se confundir com a própria narrativa, né? Então a gente vai ter aqui variantes do discurso direto e também do discurso indireto, possuindo uma maior flexibilidade, né, sendo mais permeáveis às tendências do contexto narrativo, como por exemplo o discurso direto disperso, as formas de discurso indireto analíticas da textura do discurso. O discurso retórico, por exemplo, diferentemente do discurso literário, pela própria natureza, né, desse discurso retórico, ele não é livre na sua maneira de tratar as palavras de outrem. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com textos acadêmicos, né, com textos jurídicos, a forma utilizada para realizar a citação do discurso de outras pessoas
não é tão livre, né? A gente tem como se fosse aqui regras pré-estabelecidas, né, para citar o discurso de outrem. Quanto mais forte for o sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas serão as suas fronteiras, e menos acessível será ela a penetração por tendências exteriores de réplica e comentário. Então, se a gente tiver aqui uma hierarquia muito grande do texto citado, né, para o texto citante, é provável que a gente encontre aqui uma fronteira mais nítida, né, entre esses dois textos. Pois bem, pessoal, pelo que nós vimos até aqui, né, a língua ela existe não por si mesma, mas somente em conjunção com a estrutura individual de uma enunciação concreta, e é apenas através da enunciação que a língua toma contato com a comunicação. As condições da comunicação verbal, suas formas e seus métodos de diferenciação são determinados pelas condições sociais e econômicas da época. Condições essas, né, pessoal, ligadas aqui diretamente à própria infraestrutura, né, que consequentemente vão se refletir na própria ideologia. Pois bem, então nós ficamos por aqui. No próximo capítulo, nós vamos abordar o discurso indireto, discurso direto e suas variantes. Bons estudos a todos e até a próxima.